É isso mesmo, Alberto. Estamos nos preparando para a Expo Inter e esse ano para marcar posição, né, para levar para o coração, né, do agronegócio, do coração do agro, que é a Expo Inter, é ali onde pulsa a nossa economia que vem do campo, esses debates interessantes, né, e necessários para o bem da nossa região, que é uma região que tem como principal ativo econômico a agricultura e especialmente a cultura do arroz e a cultura do fumo, do tabaco. Então, estamos bastante otimistas assim com os movimentos que estamos organizando para esses próximos dias. Pois bem, recentemente vocês estiveram em Camaquã realizando uma, uma reunião com essa subcomissão em defesa do setor do tabaco. E agora, na Expo Inter, uma das atividades do Legislativo será a leitura deste relatório, não é, deputado? Exatamente, Roberto. A subcomissão do tabaco ela tem 90 dias de duração. Ela é uma comissão temática e temporária que tem como foco, né, discutir temas específicos. E nesse caso, nós provocamos lá no início do mês de março a criação dessa subcomissão em defesa do setor e para acompanhamento da COP10, porque toda a história da COP, eu estava ouvindo o Guido aqui antes, eu estava no carro, estou voltando de Arroio do Tigre, Roberto. Chegar em casa, vim ouvindo a acústica e eu estava ouvindo o Guido, né, prefeito, falando sobre a mobilização do dia 12. E ele falou uma coisa importante. A COP, que é a Conferência das Partes, é fruto da Convenção Quadro, aquele tratado internacional que o Brasil assinou em 2005, que tem como finalidade a redução do plantio, metas de produção, venda e consumo do cigarro. E o que chama atenção na COP, né, sempre chamou atenção, é que ela é um julgamento. A COP é um julgamento, é um momento onde se vai lá para colocar sentenças, penalidades para um determinado setor, e nesse caso o tabaco. Só que é um julgamento onde tu não apresenta advogado, onde tu não leva testemunha, tampouco é autorizado a trazer pessoas simpáticas a ti, ao evento, amigos, para assistir o julgamento. É assim a COP. A COP é um encontro onde as organizações não governamentais, as famosas ONGs, né, se reúnem para discutir o futuro da produção e o setor não é bem-vindo. A FUBRA não é bem-vindo, o Sindicato Tabaco não é bem-vindo, a Ampro Tabaco não é bem-vindo. E durante o histórico, né, de todos os outros eventos já foi assim. Prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores foram convidados, inclusive, a se retirar das dependências dos hotéis onde eram feitos esses debates. Mas é fruto de um tratado internacional do qual o Brasil assinou e só participa, falando em nome do Brasil, além das ONGs convidadas, o governo federal, ou o ministro da Saúde, ou o ministro das Relações Internacionais, ou o próprio presidente da República. Então, nós criamos essa subcomissão para percorrer o estado do Rio Grande do Sul nesses 90 dias, fazendo reuniões regionais, ouvindo o setor, né, agricultor, empresário, comerciante ligado à atividade, e formar, Alberto, uma posição equânime, né, daquilo que pensa, daquilo que quer esse setor. Esse setor que não pode falar lá na COP, falou nesses encontros, como foi o caso de Camaquã. E eu fiquei muito satisfeito, assim, Alberto, sendo bem franco, com o que a gente conseguiu construir aqui no Estado. Primeiro porque nós conseguimos colocar na mesma mesa para debates e entendimento o setor por completo. Sentou na mesma mesa para dialogar fumicultor, empresário, comerciante do setor, prefeito, vereador, deputado, senador. Foi muito interessante. E todos convergindo no mesmo sentido, né? No cuidado, na preservação da nossa economia, no bem-estar social que a lavoura de fumo traz ao Rio Grande. E conseguimos também comunicar, principalmente nas comunidades rurais, no interior, lá onde está o produtor mesmo, né? E explicar o que é a COP. Porque muita gente não sabia disso, né? Achou, assinou o tratado internacional lá em 2005 e deu, acabou, não. Assinou aquele tratado internacional e a cada 2 anos se reúne os países que, né, botaram ali a assinatura no documento para encontrar medidas de restrição. E todo ano vem. E esse ano ainda teve um fator adicional que foi uma campanha infeliz do governo federal, né, que acusava os produtores de estragar o meio ambiente, de empobrecer famílias, de ocupar áreas de terras que eram dedicadas a alimentos para a produção de fumo. Então, tudo isso foi um aditivo e a gente concluiu essas atividades.
aí em Camaquã, na Costa Doce, né, na semana passada, na sexta passada. Tivemos ontem em Venâncio Aires, num grande evento, e para minha surpresa, o evento com o maior público foi ontem à noite, às 19h30, em Arroio do Tigre, uma comunidade rural de Arroio do Tigre, onde esteve, assim, ó, foi muito bonito o evento, muito bonito mesmo, produtor, agricultor, né, na grande maioria agricultor. Então, ficamos muito felizes assim com se construiu. E o dia 29, agora na Expo Inter, o foco é esse, é poder entregar esse relatório com tudo que foi falado, com tudo que foi produzido, com essa posição do setor. Então, eu estou assim muito otimista, Roberto, que nós vamos entregar um relatório de qualidade nas mãos do governo federal e com ele, né, esperar de verdade que o governo não se omita na defesa do setor. E só quero reforçar, foi muito importante o produtor, o agricultor saber o que é a COP, porque não basta o governo chegar no período de eleição, né, e dizer que é a favor do fumicultor, que é a favor não sei do quê, né, e aí a cada 2 anos o governo brasileiro participar de um evento internacional para sentar a lenha no produtor. Isso não dá, né? Então, essas atividades ajudaram a botar luz nesse assunto todo e nós saímos das sombras agora, né? Bem, deputado, os próximos passos após esse relatório, né? Você já falou que quer dar luz, né, à realidade, buscar representatividade. Como é que isso vai ser feito? Olha, nós estamos com um relatório, né, em desenvolvimento nesse final de semana, vamos trabalhar o final de semana inteiro compilando dados, trazendo a produção dele para apresentar aí no dia 29. Nós vamos fazer a apresentação, inclusive, né, numa sintonia aí com a Rádio Acústica FM, com a Sul TV e o Canal Rural. A leitura do relatório, a convite da equipe, né, da Sul TV, da Acústica, do próprio Canal Rural, será lá na Expo Inter, às 16 horas, na casa do Canal Rural. Então, nós vamos fazer a apresentação desse documento, que depois será posteriormente lido, aprovado pela Comissão de Agricultura da Assembleia. Mas é um documento muito extenso, viu, Roberto? Assim, a gente não vai fazer a leitura completa dele, porque é um documento muito extenso, um trabalho muito bem feito, né, que está sendo elaborado. Vamos trabalhar todo final de semana, como disse, hoje de noite eu vou reler o documento, amanhã, junto com a nossa equipe técnica, vamos dedicar atenção. E o que a gente espera depois desse documento é embarcar a Brasília. Tem esse evento que a Ampro Tabaco está organizando para o dia 12, que foi falado aqui recentemente no ar, e nós estamos tentando aproveitar, já que vai ter uma atividade com vereadores e prefeitos lá em Brasília, nós estamos agora já em contato também para que os ministérios possam nos receber no dia 12. Então, sair desse encontro lá que a Ampro Tabaco está fazendo com lideranças políticas municipais e nos dirigir até os ministérios. Aí nós estamos com a expectativa de ter um encontro com o vice-presidente da República no dia 12 e possivelmente também com os ministros da Saúde, ministro da Agricultura. Então, estamos acionando a bancada federal, né, para fazer a entrega desse documento em um ato que vai marcar assim, a posição do setor no Rio Grande do Sul. Bom, paralelo a essa atividade que vocês vão fazer de leitura do relatório, também teremos o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Orizícola. Exatamente, o setor do arroz. Quando eu falo setor do arroz, eu estou falando toda a cadeia produtiva, né, Alberto? Estou falando do agricultor, estou falando do transportador, da empresa que vende defensivos, que vende corretivos de solo, da aviação agrícola, estamos falando dos engenhos, estamos falando também de quem comercializa esse produto até o consumidor final. Então, toda a cadeia produtiva. Na Assembleia Legislativa, até 2013, né, esse debate acontecia, tinha uma frente parlamentar dedicada ao tema, que era a Frente Parlamentar da Ourizicultura, e dedicava simplesmente o trabalho à lavoura, né? E desde então parou. Né? Uma frente parlamentar é um grupo de trabalho permanente, onde deputados se reúnem para encontrar medidas de desenvolvimento de uma determinada área ou em defesa de determinado setor. Mas ela depende muito da capacidade de diálogo, de trânsito, de convergência que a presidência da frente parlamentar impõe. Então, logo no início do mandato, eu fui procurado por empresários do setor aqui na nossa região, por agricultores de diversas regiões do estado, me demandando a reativação dessa frente parlamentar e pedindo que nós pudéssemos ajudar a liderar esses debates no parlamento.
Eu reuni as assinaturas suficientes para a frente parlamentar ainda no final do mês de março, meio na semana ali que se deu a abertura da colheita do arroz, nós estávamos em processo de captação das assinaturas e viemos aguardando o momento adequado para o lançamento. Então, no dia 28, segunda-feira, a segunda-feira da Expo Inter, ela é tradicional lá, é conhecida por todos como o Dia do Arroz na Expo Inter. Então, se começa muito cedo os debates voltados ao setor. Tem um evento da Câmara Setorial Nacional do Arroz, que vai acontecer na Expo Inter. Tem uma atividade que é o lançamento da abertura da colheita do arroz, que vai ser feita pela Federarroz. Tem atividades do IRGA. Então, é um dia intenso assim, de trabalho dedicado a esse setor. E às 18 horas, também lá na Casa do Canal Rural, Sul TV, a Rádio Acústica vai estar lá conosco também, nós vamos fazer às 18 horas o ato de instalação da frente parlamentar. E o que nós queremos para ela é dedicar esforço para falar sobre mercado, sobre o mercado do arroz. Hoje os produtores de arroz estão vivendo um período relativamente bom, o preço está legal, está diminuindo o custo de produção, mas o Brasil é um país que gosta de fazer populismo com a agricultura. Então não surpreenda-se se nós tivermos aí pela frente uma medida do governo federal, como está fazendo com leite hoje, por exemplo, que está importando leite e derrubando o preço do produtor do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, mas do Rio Grande mais precisamente, porque a gente concorre direto com o Mercosul aqui, e assim, enfraquecendo a nossa economia. Então nós vamos trabalhar muito questões voltadas a mercado, nesse primeiro ano de debates da frente parlamentar, seja para regulamentar o que se fizer necessário, ou desregulamentar, desburocratizar algumas medidas do setor. Hoje, nós ainda temos a ameaça da compra do arroz do Mercosul, temos essa ameaça aqui no Brasil. Eu não estou falando nem por parte dos donos de engenho aqui do nosso estado. Hoje, Minas Gerais, São Paulo, por exemplo, importa arroz do Paraguai sem imposto, um arroz que é produzido com um custo muito menor do que o nosso, e depois vende com um valor de ICMS muito inferior ao que é cobrado dos engenhos do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos de olho nesse movimento, teve a questão da reforma tributária, teve outras medidas. Então, o tema mercado vai marcar o primeiro ano de debates dessa nossa frente parlamentar, onde a gente espera, pelo menos uma vez por mês, fazer encontros, seminários de discussão de medidas que fortaleçam essa atividade econômica que é tradicional do Rio Grande. Perfeito. Bom, deputado, agradeço a sua participação. Deixo o microfone à disposição para mais alguma observação necessária. Obrigado, Beto. Eu quero só aproveitar aqui e fazer duas colocações bem breves, tá? A primeira, que nós concluímos essa semana, eu sei que tu é um cara que gosta disso, que é ligado ao esporte também, nós concluímos essa semana o relatório da subcomissão pela regulamentação das apostas esportivas eletrônicas na Assembleia. Foi uma subcomissão que também nós dedicamos 90 dias de trabalho, e apresentamos a primeira lei estadual de regulamentação desse setor no Estado. Então, temos essa condição agora de discutir esse tema, aprovação dessa lei em breve na Assembleia, e criamos uma lei também de atração, uma lei de incentivo e atração para que essas casas de apostas, a partir da regulamentação, fiquem no Brasil. Hoje, a gente olha um jogo de futebol e está cheio de anúncio delas ali, das bets, as famosas casas de aposta. Está autorizado a funcionar no Brasil, mas não está regulamentado. O que quer dizer isso? Quer dizer que as empresas hoje, elas não podem abrir seu CNPJ no país, elas não podem ter um contrato social, não pode assinar carteira de ninguém que trabalhe com elas e não pode também pagar imposto. E tem muita empresa séria querendo ser regulamentada justamente para isso, para sair dessa zona cinza e ir para o mercado legal. Então nós fizemos esse movimento, um setor que está em expansão no Brasil. Hoje já se fala em pelo menos 67 bilhões de reais que estão saindo do Brasil e indo para o exterior, porque é lá onde as casas de apostas estão, e nem R$1 fica aqui de imposto. Então nós estamos com esse trabalho e eu estou muito feliz de assim, ter concluído. Então, um trabalho bem legal. E o outro, que eu quero aqui divulgar também, que foi uma medida que nós começamos em março a tratar com o governo do Estado, com a Secretaria da Fazenda, que diz respeito às cervejarias artesanais. Nós temos 286 cervejarias artesanais no Rio Grande do Sul, em 116 cidades. As cervejas artesanais hoje no nosso estado pagam 13% de ICMS. Elas têm já um diferencial de tributo para competir com multinacionais, como a Ambev, por exemplo.
Só que no Rio Grande do Sul era considerado micro cervejaria quem produzia até 3 milhões de litros. Santa Catarina, por exemplo, quem produzia 5 milhões de litros era micro cervejaria. São Paulo, 5 milhões. Brasília não tinha limite. E o estado do Rio Grande do Sul é conhecido também como um estado cervejeiro, que tem esse um ativo importante, e nós estávamos com uma medida restritiva ao setor. Então, trabalhamos muito e tivemos a confirmação essa semana do governador do estado, que vai ser publicado um decreto aí até o final do mês, elevando a categoria de micro cervejarias até 5 milhões de litros. Isso vai fazer com que os produtores aqui do Rio Grande do Sul possam produzir mais, e produzindo mais possam empregar mais gente, vender mais e até baixar o preço ao consumidor. Temos hoje mais de 3 mil pessoas empregadas nessas 286 micro cervejarias no estado. Então, com essa boa notícia, Alberto, nós temos um lastro aí para aumentar significativamente, né, mais de 30% a capacidade de produção dentro desse imposto reduzido. Então, o imposto reduzido é menor custo ao consumidor e é também condição do empresário investir mais e empregar mais gente. Então, essa é uma conquista aí que o nosso mandato viabilizou. Nós viemos desde março trabalhando em nome da geração de emprego e renda, e nós temos muitas cervejarias aqui na nossa região. Então, eu quero para começar aqui dar um abraço para um parceiro de vocês aí, que é o pessoal da Dala, né? Esses dias estivemos fazendo até participando até de um programa, uma esquina aí dentro da Kombi, né, do pessoal. Então, um grande abraço, que agora a gente ganha mais fôlego aí para produzir mais, botar produto no mercado e gerar mais emprego.